Olá, alunos do quinto ano da Rede Municipal de Caeté. Eu sou a professora Nelba e leciono na Escola Municipal Doutor João Pinheiro. E daremos início ao nosso conteúdo de Geografia. Vamos conhecer um pouco mais das mudanças que ocorreram nos setores da economia e na forma de trabalho. As profissões mudam ao longo do tempo. Cada profissão é extremamente importante para a economia e para a sociedade. A escolha da profissão que vamos seguir é muito importante. Você já pensou em qual profissão deseja seguir ou exercer? Os trabalhadores atuam no setor formal e informal. No setor formal, as pessoas são contratadas, recebem salário e têm direitos garantidos por lei. E os direitos são férias, 13º salário, licença maternidade e aposentadoria. Temos também os trabalhadores que atuam no setor informal. Já os trabalhadores informais não possuem um contrato de trabalho estabelecido, não são protegidos pela legislação trabalhista. Já os trabalhadores autônomos são pessoas que trabalham por conta própria e são assegurados por uma legislação específica. Você sabe me dizer o que é legislação trabalhista? É um conjunto de leis e regras que tem a função de assegurar condições adequadas de trabalho. Você sabe o que é uma carteira de trabalho? É um documento muito importante para que os trabalhadores garantam seus direitos. É um documento obrigatório para quem venha prestar algum tipo de serviço profissional no Brasil. É um dos únicos documentos a reproduzir, esclarecer e comprovar dados sobre sua vida profissional do trabalhador. Os trabalhadores prestam serviços em diferentes setores da economia. No Brasil, estes setores são divididos em primário, secundário e terciário. Cada setor abrange um determinado tipo de trabalho que passam por diversas transformações ao longo dos anos. Agora, vamos assistir um vídeo falando sobre os setores da economia. Vamos lá? Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre o trabalho e os setores da economia. Preparados? Então vamos lá! Você já aprendeu que existem muitas atividades econômicas que envolvem diferentes tipos de trabalho. Essas atividades se dividem em 3 setores da economia: primário, secundário e terciário. Vamos começar pelo setor primário. O setor primário é composto das atividades agropecuárias, agricultura e pecuária, e do extrativismo mineral, vegetal e animal, que produzem alimentos e exploram recursos naturais para obter as matérias-primas de diversos produtos. O trabalho nesse setor passou por grandes transformações ao longo da história. Hoje, há uso de técnicas tanto tradicionais quanto modernas. Na agropecuária, por exemplo, o uso de ferramentas como pás e enxadas e de animais para puxar arados é muito antigo, embora hoje ainda seja comum, principalmente em pequenas propriedades rurais. Nas grandes propriedades, predomina o uso de tratores e de colheitadeiras. O emprego de máquinas no trabalho rural é conhecido como mecanização do campo e é um dos principais fatores que causam o êxodo rural devido à substituição de postos de trabalho por máquinas. Os diferentes tipos de extrativismo passaram por grandes mudanças ao longo do tempo. Antigamente, a atividade extrativista era realizada manualmente. Nos dias atuais, isso acontece, mas em menor proporção. No caso do extrativismo vegetal, a coleta de castanhas e a extração do látex ainda são realizadas manualmente. No entanto, na extração de madeira, há o emprego de grandes máquinas. Se por um lado isso acelera o desenvolvimento econômico, por outro, esgota rapidamente os recursos naturais. O extrativismo animal
como a pesca é realizado tanto de modo artesanal como industrial. A pesca artesanal é realizada por pescadores em pequenas embarcações, que adotam técnicas tradicionais sem grandes recursos tecnológicos. A pesca industrial, por sua vez, utiliza grandes barcos e extrai quantidades muito maiores de peixe das águas. O extrativismo mineral também passou por transformações, mas ainda utiliza técnicas tradicionais para a extração de ouro e minerais diversos. Atualmente, os garimpeiros convivem com grandes máquinas e instalações que extraem da natureza petróleo, ferro, carvão e etc. Setor secundário. O setor secundário compreende a geração de energia, a construção civil e, principalmente, a indústria. Nesse setor, a matéria-prima obtida no setor primário é transformada e utilizada para a fabricação de diversos produtos. A indústria nasceu no século XVIII, na Inglaterra, na chamada Revolução Industrial. Diversas atividades que antes eram realizadas apenas artesanalmente passaram a ser executadas por máquinas em uma linha de produção. Com o avançar dos séculos, a indústria foi se modernizando com a transformação das técnicas e das máquinas, e assim ganhou velocidade e eficiência na fabricação de produtos. No entanto, as máquinas não executam o trabalho sem a ajuda humana. Por mais avançadas que sejam, elas necessitam de manutenção e de pessoas que as operem e controlem. Além disso, conforme o desenvolvimento tecnológico industrial evoluiu, cresceu a necessidade de profissionais com escolaridade e especialização profissional para operar máquinas sofisticadas. Setor terciário. O setor terciário constitui-se do comércio e da prestação de serviços. Atualmente, é o maior setor da economia brasileira e concentra a maioria dos trabalhadores do país. Ele representa a última etapa do processo produtivo, ou seja, o que é produzido nos setores primário e secundário chega aos consumidores pelo comércio, setor responsável pela venda das mercadorias. Antes de chegar ao consumidor final, as mercadorias precisam ser transportadas e distribuídas às redes de comércio. As redes de transporte e de distribuição também fazem parte do setor terciário da economia. Até poucos anos atrás, as vendas eram realizadas quando o consumidor se dirigia até a loja e comprava pessoalmente o que desejava. Hoje, é muito comum a compra de produtos pela internet. Esse ramo de negócios é conhecido como comércio eletrônico. O setor de prestação de serviços é muito abrangente, com atividades ligadas à educação, à saúde, às atividades bancárias, ao turismo, à comunicação e a muitas outras áreas. Atuam no setor de serviços profissionais como taxistas, advogados, médicos, professores, etc. Com o desenvolvimento da tecnologia, esse setor tem ampliado cada vez mais sua área de atuação. Os serviços da tecnologia da informação, por exemplo, têm sido requisitados atualmente devido à presença cada vez maior da informática no dia a dia das pessoas e das empresas. Recapitulando, o setor primário produz ou extrai matéria-prima da natureza. O setor secundário recebe essas matérias-primas que são transformadas em produtos industrializados. E, por fim, no setor terciário é onde se dá a comercialização desses produtos. E então, gostaram do vídeo? Vamos recapitular o que você aprendeu nele. Vimos que no setor primário temos a extração da matéria-prima da natureza. No setor secundário, a matéria-prima passa pela indústria. No setor terciário, os produtos produzidos pela indústria são levados ao comércio. O uso da tecnologia em todos os setores da indústria tem tornado possível o surgimento de novas profissões. A internet revolucionou o modo como as pessoas se comunicam e trabalham. O uso da internet trouxe modificações importantes às profissões. A venda de produtos ocorre em sites e aplicativos, eliminando várias funções tradicionais. Diante desta nova realidade, teremos alguns desafios, os desafios do século XXI.
Muitas pessoas ainda não têm acesso à internet e as informações não chegam de forma justa a todas elas. Precisamos garantir uma educação de qualidade que prepare as crianças ao mundo tecnológico, onde todas tenham os mesmos direitos e oportunidades. Precisamos preservar o meio ambiente, utilizando os recursos naturais de maneira consciente. Garantir que todos os cidadãos tenham direito a uma vida digna e feliz. Nesta unidade, você estudou que o trabalho pode ser formal ou informal, que leis protegem o trabalhador, os setores da economia, as profissões do futuro, o uso da internet e as profissões, desafios do século XXI. Atenção, aluno! Você deverá realizar as tarefas do livro Sim, módulo 3. As atividades são das páginas 294 a 309. Querido aluno, espero que tenha gostado da nossa aula. Até a próxima!